Queridos irmãos, boa noite. Que a paz de Deus e o amor de Jesus esteja com todos nós, os irmãos também os irmãos que estão ouvindo a nossa palestra. Elevamos o pensamento a Deus. Divino Mestre Jesus, deixou-nos os ensinamentos mais perfeitos. Amai-vos uns aos outros. A doutrina espírita vem nos dizer: espíritas, amai-vos, instruí-vos. E o Divino Mestre sempre está conosco, em todos os momentos, permitindo-nos que possamos nos transformar em criaturas melhores. Obrigado, Senhor, pela vida, pela oportunidade, que possamos transmitir os Teus ensinamentos e termos as reflexões dos Teus ensinamentos profundos. Alivia-nos as ansiedades, as nossas dores e as nossas aflições. Fortalece aqueles que estão doentes, que estão enfermos, que estão ainda desesperados, possam receber também a luz do Teu imenso amor. E em nome de Deus, de Jesus e de Bezerra de Menezes, mentor espiritual da casa, damos por aberta a parte doutrinária dos trabalhos de hoje. A doutrina espírita nos faz refletir sobre a vida e aquilo que muitas vezes nós julgamos e achamos que não tem como mudar, que não tem como se transformar numa situação melhor. E muitos de nós somos envolvidos por atos de violência, de raiva, de ódio, de mágoa, de ressentimentos. Perdemos os controles emocionais por qualquer discussão, por contrariedades, por ansiedades. Não aceitamos muitas vezes alguém que quer até nos estender a mão amiga. Nós recusamos a ajuda. E muitas vezes nos isolamos a ponto de ficarmos doentes. E nos voltamos a ser as feras do passado. Instintos de cólera, de raiva, de ódio, de revolta contra tudo e contra todos. Insatisfeitos, porque a mídia diz que podemos ter as coisas fáceis, sem esforços. As pessoas dizem que basta acreditar em Deus para que tudo se torne extraordinariamente maravilhoso e belo. E nós queremos acreditar em Deus. Até tentamos, mas quando não conseguimos, que as coisas não floram, a revolta nos pega. E nós somos capazes de cometer os atos mais indignos, quando a raiva, a cólera, a ansiedade se apodera de nós. Ficamos cegos, intolerantes, agressivos e cometemos atos que nos arrependemos muitas vezes, tão logo passa aquele sentimento de raiva, de ira. Falta em nós ainda a mansuetude. Falta em nós a bondade, a compreensão. Falta em nós a paciência, a resignação. Falta em nós a humildade. Mas o que mais falta em nós é eliminarmos em nós o orgulho e o egoísmo. Nós queremos muitas vezes transformar as pessoas num modelo que nos convém. E quando não conseguimos, nós nos iramos a ponto de agredir,
E muitas vezes ficamos cegos. Por isso Jesus alertou: vós tem olhos, mas não veem, porque você não percebe. Você não quer perceber. E a gente vai procurar saber como adquirir o controle sobre si mesmo. A gente vai ouvir muito esse ditado: eu sou assim porque meu pai é assim, a mãe é assim, me fez assim, eu vou morrer assim, você é assim, e acabou. Ninguém me muda. E estudando, a gente vê algumas passagens que diz: coitado e pobre daquele que acha que não deve modificar-se. Porque a lei é de todos e é para todos. A lei não é para alguns que a gente pensa que tem o privilégio de nascerem com maiores conhecimentos e maiores farturas. Não, a lei é para todos. E onde estamos e da forma que viemos, é a maneira que temos para superar as nossas imperfeições. É necessário, nesse momento, essa forma que estamos. Por que, então, eu não aceito, eu não me resigno? Eu tenho, às vezes, comigo, essa ansiedade. E vejo pessoas que já têm um grau de conhecimento, quando são contrariadas, vivem a reclamar de onde estão, vivem a reclamar do trabalho, das funções que exercem, da sua família. E a gente se pergunta: por que eu não troco, então não mudo, não faço alguma coisa para mudar? Eu quero que o outro mude, não eu. Então eu imponho uma condição que se chama também orgulho. Eu sou egoísta. E eu sofro por isso. Eu desejo o mal. Eu lamento tudo, eu não tenho paciência com ninguém. Pela mínima coisa eu me revolto. Se eu venho falar, chego aqui, o microfone não está bom, eu vou ali e digo horrores para quem é responsável. O que eu estou aprendendo? Por que eu não me autossugestiono para me autoconhecer? O Evangelho diz que muitas vezes a gente deveria parar para refletir do ato agressivo da cólera, das coisas que a gente faz. Deveria filmar, deveria ver. A gente sempre culpa o outro pela agressividade que é minha. Ou culpa o corpo. O meu corpo. Eu sou culpado, é meu sangue. Meu pai era assim, eu aprendi assim, eu vou morrer assim. Será que é esse o caminho correto? Será que é o corpo meu? O meu sangue ferve, eu sou de origem tal. Não é o corpo. É o espírito. É nós. Porque nós não somos o corpo. Podemos ter sangue de qualquer raça, de qualquer cor. E o sangue não vai ferver. Se o meu espírito for compassivo e benigno, não vai. A raiva, a cólera, quando eu sinto, ela sobe como ferve em mim. Sim, pode acontecer isso. Mas eu posso me conhecer. Posso começar a trabalhar em mim uma maneira de me autocontrolar. Quando eu sinto que eu vou agredir alguém, eu me retomo ou deixo, ou saio, não me irrito. Nós temos que aprender
é ouvir. Ouvir. Nós não sabemos ouvir. Nós, por 2 ou 3 palavras, nós aprendemos a falar, a questionar e a se irar. Se nós aprendermos a ter paciência de ouvir, e no momento que sentirmos que vamos agredir alguém, ou vamos dizer palavras que tão em seguida nós iremos nos arrepender, devemos dominar-nos. Todos nós podemos fazer isso. Só não pode fazer isso quem realmente tem problemas mentais, que não tem o autocontrole emocional. Os demais podem fazer. E é dado a todos nós os conhecimentos e as maneiras de vivermos em sociedade, de vivermos com as diferenças. Não podemos voltar aos tempos anteriores, aonde a selvageria, a brutalidade e a agressão era a forma de agir. É passado. Mas nós trazemos instintivamente conosco isto. E o orgulho, o egoísmo ferido, a contradição, nos demonstra rapidamente quem somos. Muitos de nós têm autodomínio, um verniz sobre o que falam, sobre as suas posturas. Mas o dia que alguém os contraria, ou alguém lhe diz mais verdades, rapidamente ele demonstra o que realmente ele é. Então, toda a tarefa do bem, todo o trabalho que fazia, desmorona. Porque ele não está bem solidificado. Ele não está bem exercitado para ponderar, para ter paciência, para refletir. E no aprendizado destas encarnações que temos, nós seremos todo momento testados diante daquilo que nós propomos a ter como adquirido, como os conhecimentos, como desafios. E a doutrina espírita é clara em dizer: nós iremos nos transformar. Temos que modificar a nossa forma de ser. Temos que achar uma forma de auto-nos conhecer. E saber e entender quando iremos fazer atos que logo, logo iremos nos arrepender. Temos que aprender, ter um domínio sobre nossas ações, sobre as nossas reflexões, sobre a forma de tratarmos os nossos irmãos. Ou então iremos sucumbir, mais uma vez, diante da prova. E hoje nós, espíritas, temos uma responsabilidade muito maior do que qualquer um de nós imagina. Porque a nós, espírita, é dado conhecer os fatores espirituais, as implicâncias dos atos indignos e pensamentos malévolos, de maledicência, de ódio, de rancor, que vão traduzir em nós o sofrimento, o arrependimento. Não há como fugirmos mais desta verdade. Por isso, muitos saem porta fora e acham que o espiritismo não é o que eles precisam. Porque pelo conhecimento que o espiritismo nos dá, pelas informações que traz consigo, nos coloca frente a frente com a nossa verdade. Nós não podemos jamais dizer que somos assim e que morreremos assim. Temos que ter uma humildade de reconhecer que ainda carregamos conosco a cólera, a raiva, que perdemos muitas vezes, ainda não temos domínio total dessa ação maléfica que autodestrói qualquer um de nós. E que o orgulho e o egoísmo ainda é muito latente em nós. Por isso nós achamos difíceis a nossa modificação. Porque nós não queremos admitir que estamos errados. Nós, qualquer pessoa humilde que nos disser qualquer ofensa, nós voltamos para ela para agredi-la com palavras. Porque o que ela pensa se coitado me ofender? Demonstra
a nossa fraqueza moral, a nossa intolerância diante daquele irmão que tivemos a obrigação de amá-lo, de respeitá-lo. Não importa o grau social, nem cultural que ele tenha. O que importa é que eu devo respeito a ele. E quando ele falar, eu tenho que ouvi-lo. Porque se eu ouvir ele e pensar para responder a ele com um sentimento de benevolência, de amor e de fraternidade, ele não me ofenderá mais. E se ele me ofender, usar da ira e da raiva para comigo, e se eu responder com brandura e mostrar a ele o sentimento de caridade, ele será desarmado e sentirá mais tarde arrependimento pelo que fez. O mesmo arrependimento que muitas vezes nós temos e que por orgulho nós não nos desculpamos com quem ofendemos e deixamos que essa ofensa nos leve até o mundo espiritual, aonde sofremos amargamente, porque poderíamos ter evitado enquanto estávamos a caminho aqui na terra. É uma advertência. Todos somos coléricos, raivosos nesse momento da humanidade. Basta observarmos todo dia os informativos. Basta observarmos as ações constantes das pessoas, descontroladas emocionalmente. E o que eu faço para contribuir para que esse mundo seja melhor? Vibro na mesma faixa? Desejo a ele todo o mal pelo mal que ele faz a outrem? Ou eu tenho a sensibilidade de orar por ele? Pedir a Deus que ele tenha um momento de conscientização do mal que faz a si e aos outros. Será que eu vou me olhar no espelho e me perguntar se eu também já não fui assim? Se um dia eu não fui agressivo? Se um dia eu não fui colérico? Se eu não agredia com palavras e com ações? Quando um amigo meu escolheu esse tema para mim falar, me senti bastante constrangido. E alguém me perguntou por que me sentia constrangido. Não porque eu não fui colérico, raivoso. É porque realmente esse tema mexe profundamente comigo. Fui extremamente agressivo na minha vida. Dificuldades sempre tive para manter um autocontrole de tudo o que aconteceu. Sempre fui insatisfeito das coisas que aconteciam e da maneira que me explicavam. Eu não as aceitava. Vim para o Espiritismo por uma necessidade. E aqui consegui encontrar os meus defeitos, as minhas imperfeições, e dei-me conta de que só dependia de mim, conforme os ensinamentos dos espíritos superiores. Só eu posso fazer um mundo melhor para que eu possa viver. E esse mundo melhor passa pelas minhas ações, pela forma como que é a partir de antes. Eu começo agora a agir e interagir. Ter a humildade de reconhecer os erros e procurar aquele a quem eu fui causa de sofrimento. E pedir perdão e me desculpar. Se nós fizermos isso,
assevera Jesus de que nós estaremos caminhando nos primeiros passos em direção ao processo do progresso. Todos nós somos instintivamente animalizados. E quando alimentamos essas tendências, nós realmente ficamos enraivecidos e cegos. Ferimos aqueles que mais amamos e distanciamos-nos de todos, porque o egoísmo e a cegueira nos induzem ao mal. Mas quando percebemos que estamos equivocados e que possamos refletir e fazer um mundo melhor, e que possamos transformar a nossa vida, aqueles que têm o convívio conosco sentem novas vibrações, e o auxílio divino nunca nos falta. Sempre vem ao nosso auxílio. Por isso, devemos ter cuidado no que pensamos e no que fazemos. Devemos repensar quando as coisas forem explodir. Saiamos, fazemos qualquer coisa, menos alimentar aquela tendência descontrolada, porque muitas vezes ela é causa de um sofrimento por longos séculos e séculos. Hoje, a gente sabe, através da mediunidade e das obras que nos esclarecem, a quantidade de espíritos no mundo espiritual em grande sofrimento, porque não tiveram uma cautela, não tiveram uma paciência, tolerância de suportar certas ofensas, certas inverdades, e cometeram atos que hoje eles, arrependidos, sofrem. E terão que voltar em situação bem pior do que a atual para as devidas reparações. Porque ninguém foge do que faz. A lei está na consciência de cada um de nós. E todos nós sabemos e temos consciência do ato que estamos praticando. Podemos culpar o corpo pelos atos que cometemos. Podemos dizer que a carne é fraca. A carne é fraca quando o espírito é fraco. Porque a carne não pensa. A carne não tem vontade. Quem pensa e quem tem vontade é o espírito. Portanto, quem é responsável pelo ato é o espírito, que sou eu, e não a carne que eu escolhi para esta encarnação. Todas essas questões estão num livro de Leon Denis. No livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. Temos informações no capítulo 7 que são importantes. Temos que pensar, temos que raciocinar. Nós todos somos capazes de nos transformar em criaturas melhores. Já não é mais possível admitir em nenhum de nós que nós possamos dizer para as pessoas como é difícil ser bom, como é difícil ser melhor. Quando você quer, quando eu quero, eu mudo as coisas. Quando eu tenho vontade de aprender algo, eu aprendo. Quando eu digo que eu não posso e não tenho vontade,
eu não aprendo. Se eu vou ler um livro e digo que eu não vou entender, eu não entendo. Mas se eu leio o livro e digo que eu vou compreender, eu compreendo. Por quê? Porque eu estimulo a minha vontade. Porque eu procuro entender. Eu procuro compreender. Eu faço uma reflexão. Eu faço uma análise. Eu pondero as questões. E me pergunto se eu não sou semelhante àquilo que ali está escrito. Se eu aprendi a tolerar as pessoas que me irritam. Se eu estou aprendendo a ser mais compreensivo com aqueles que falam mal de mim. Se eu estou aprendendo a não ver o defeito dos outros, mas se eu consigo ver nele alguma virtude, e quando eu percebo que eu começo a ter essa sensibilidade, eu posso agradecer a Deus, porque começo a dar 1 centímetro do passo em direção ao progresso evolutivo, que está ao alcance de todos nós. Ninguém tem o direito de dizer que sou assim e não vou mudar e vou ficar assim. Isso é digno de pena. É um insensato. A ira que ele alimenta e a influência negativa sobre ele está a dominá-lo. E se ele facilita, se tornará um fascinado. Por isso a autovigilância do que eu procedo, do que eu faço e como faço. E das afirmativas que faço, porque a mim é dado o conhecimento da verdade, através das obras básicas do Evangelho e dos ensinamentos divinos. Então, eu não sou mais o ignorante de outrora. E porque eu não sou obrigado a começar a discernir a verdade da impostura. E eu sou capaz de saber quando um pensamento é meu e quando ele é sugestionado para mim. Porque eu não sou um débil mental. Eu sou um ser de raciocínio normal. Então, não é dado a nenhum de nós o direito de não se transformar. Porque senão a dor um dia irá nos alcançar. E nós não poderemos reclamar de Deus, nem culpá-lo pelo sofrimento de que seremos submetidos. Só poderemos reclamar de nós mesmos, das nossas atitudes, das nossas imperfeições, porque negamos-nos a aceitar a oportunidade que o Pai nos concede agora. Acomodamos-nos, muitos de nós acham bonito as atitudes impensadas que tomamos. Serve para muitos de nós como exemplos daquilo que não se deve fazer. Amar uns aos outros, respeitar, ser tolerante, não ser conivente com o mal, mas também não ver o mal em tudo que aquelas pessoas fazem, porque nenhum de nós permanecerá eternamente na cólera, no ódio, na raiva, na mágoa e no rancor. Um dia seremos, pelas leis divinas, forçados a subir a escala da perfeição. Num livro chamado Jesus no Lar, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Ney Lúcio, eu descobri o seguinte: os descobridores do homem
Diz ele, fim da leitura de alguns trechos à luz da história de Jó, a palestra na residência de Simão versou acerca da fidelidade da alma ao Pai bondoso. Diante da vibração de todos em alegria e semblantes alegres, Jesus contou bem-humorado. Diz Jesus contando uma história, contando um fato para aqueles que ali estavam. Apareceu na velha cidade de Nínive um homem tão profundamente consagrado a Deus que todos os seus contemporâneos por isso lhe rendiam especial louvor. Tão rasgados eram os elogios da sua conduta e as informações subiram ao trono do Eterno. E porque vários arcanjos pedissem a Todo-Poderoso a transferência dele para o céu, determinou a divina sabedoria fosse procurado na selva da carne, a fim de verificar-se com exatidão se estava efetivamente preparado a sublime vestidura. Para isso, os arcanjos educadores, a serviço do Altíssimo, enviaram à terra 4 rudes descobridores de homens santificados. E a necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera desceram cada qual no seu tempo para efetuarem as provas indispensáveis ao Senhor. A necessidade, que em casos desses sempre surge em primeiro lugar, aproximou-se do grande crente e se fez sentir de vários modos, dando-lhes privações, obstáculos, doenças, a bondade ante amados. Entretanto, o devoto, robusto na confiança, compreendeu na mensageira uma operária celeste e venceu-a, revelando-se cada vez mais firmes nas virtudes de que se tornara modelo. Chegou então a vez do dinheiro. Acercou-se do homem e conferiu-lhe mesa farta, recursos imensos e considerações sociais de toda sorte. Mas o previdente aprendiz lembrou-se da caridade e, afastando das insinuações prazerosas e fáceis, distribuiu moedas e posses em múltiplas obras do bem, conquistando o equilíbrio financeiro e a veneração geral. Vitorioso, na segunda prova veio o poder, que o investiu de larga e brilhante autoridade. O devoto, contudo, recordou que a vida, como todas as honrarias e dons, é simples empréstimos da providência celestial, e usou o poder como brandura, educando quantos os rodeavam, por intermédio da instrução e do trabalho bem orientados, recebendo em troca a obediência, a admiração do povo, entre o qual nascera. Triunfante e feliz, o crente foi visitado pela cólera, de maneira a sondar-lhe a posição espiritual. A instrutora invisível valeu-se de um servo fraco e ignorante, e tocou-lhe o amor próprio, falando com manifesta desconsideração em assunto privado, que, embora a expressão da verdade, constituia certo desrespeito a qualquer pessoa da sua estrutura social e indiscutível dignidade. O devoto não resistiu. Intensa onda sanguínea lhe subiu no rosto com gesto, e ele se desfez em palavras contundentes, ferindo familiares e servidores e prejudicando as próprias obras. Somente depois de muitos dias conseguiu restaurar a tranquilidade, quando, porém, a cólera já lhe havia desnudado o íntimo, revelando-lhe o imperativo de melhor aperfeiçoamento e notificando ao Senhor
que aquele filho matriculado na escola de iluminação ainda requeriria muito tempo na experiência purificadora para saturar-se nas vibrações gloriosas da vida superior. Curiosidade geral transparecia do semblante de todos os presentes, que não ousaram trazer à baila qualquer nova ponderação, estampando no rosto sereno sorriso. O Cristo terminou. Quando o homem recebe todas as informações que necessita para elevar-se ao céu, determina o Pai amoroso, seja ele procurado pelas potências educadoras. A maioria dos crentes perdem a boa posição que aparentemente desfrutavam nos exercícios da necessidade que lhe examina a resistência moral. Muitos voltam estagnados às sugestões do dinheiro, que eles observam o desprezimento dos objetivos inferiores, a capacidade de agir na sementeira do bem. Alguns caem desastrosamente pelas insinuações do poder, que lhe experimenta a competência para educar e salvar os companheiros da jornada humana, e raríssimos são os que vencem a visita inesperada da cólera, que vem o círculo do homem notar-lhe a diminuição do amor próprio, sem a qual o espírito não reflete o brilho e a grandeza do Criador nos campos da vida eterna. O mestre calou-se, sorriu compassivamente e de novo, porque ninguém retomasse a palavra, olhou a todos e encerrou a reunião. Pensamos na história que o Cristo falou e imaginamos-nos dentro dela. Qual é a parte que já vencemos? Que a paz e o amor de Deus nos ilumine, nos fortaleça, nos dê a brandura, a paciência e a resignação, para refletirmos ante os desafios da cólera que nos aproxima da animalidade. Que Deus nos ampare. Concentramos-nos em prece. E na oração também pensaremos nos queridos, naqueles irmãos nossos que estão doentes, e cada um de nós vai vibrar em sentimento de ajuda, de paz, suplicando a bondade divina, que essa criatura possa ser amparada pela bondade do Senhor. Jesus, divino modelo, que nos convida a todo instante às reflexões profundas. Ajuda-nos, Senhor, a trilhar o caminho do bem, da luz, da paciência, da tolerância. Afasta-nos de nós a intolerância, as mágoas, os rancores, as iras, as cóleras, a vingança, e dai-nos a benevolência e o amor profundo, do perdão incondicional a todos aqueles que nos ofendem, aqueles que nos vilipendiam. Possam eles ser alcançados pela brandura do teu imenso amor. Afasta também de nós os pensamentos indignos e permita-nos, Senhor, que os benfeitores amigos possam nesse instante nos auxiliar nas vibrações das criaturas necessitadas, que oram, que suplicam, que pedem, que precisam, Senhor, dessas energias curadoras e salutares. Ampara aqueles que sofrem, aqueles que não perceberam ainda e não compreenderam os teus ensinamentos. Perdoa as nossas faltas e nossas imperfeições, Senhor, que reconhecemos que são tantas. Mas dai-nos o estímulo da vontade e da transformação, para que tenhamos um porvir melhor.
que tua bondade e que tuas luzes se façam eternamente em cada um de nós. E em nome de Deus, de Jesus e de Bezerra de Menezes,